Bem-vindos à nossa aula. Hoje falaremos sobre grandezas proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Grandezas proporcionais. Elas têm seus valores acrescidos ou diminuídos em uma relação que pode ser classificada como proporcionalidade direta ou inversa. Por isso, dos nomes grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Lembram não? Quando você era pequeno, sua mãe falava assim: menino, come tudo. Quanto mais você comer, maior você ficará. Menino, almoça tudo. Quanto mais você almoçar, mais você vai crescer. Então, eu lembro, você aprendeu proporcionalidade lá com a sua mãe. Você não sabia disso, certo? Grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a mudança de uma faz com que a outra mude na mesma proporção. Ou seja, dobrando uma delas, a outra também dobra. Reduzindo pela metade, a outra também reduz na metade de seu valor. E assim por diante. Então, grandezas diretamente proporcionais, quando uma varia, faz com que a outra varie na mesma proporção. Triplica uma, triplica a outra. Reduz uma pela metade, a outra reduz pela metade. Reduz uma na 10ª parte, a outra reduz na 10ª parte, e assim sucessivamente. Agora, grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma faz com que a outra reduza. Ou seja, dobrando uma grandeza, sua respectiva correspondente reduz pela metade. Triplicando a grandeza, a outra reduz em 1/3. Quadruplicando uma, a outra reduz a 4ª parte. Aí a gente lembra daquela história. Quanto mais desleixado for o estudante, menor será a sua chance de ser aprovado. Então, quanto mais bagunceiro for o aluno, menor será a chance de obter êxito. Então, não haja desse modo nos seus estudos. Não seja irresponsável. Não seja um aluno brincalhão. Porque quanto mais agir desse modo, menor será a sua chance de aprovação. Haja com seus estudos da forma de grandeza diretamente proporcionais. Pois, quanto mais esforçado, mais estudioso, mais dedicado, maior será a sua chance de aprovação. Vamos aos exercícios. Número 1 diz assim: identifique se é GDP, grandeza diretamente proporcional, ou GIP, grandeza inversamente proporcional, e resolva. Letra A. Um carro com 2 litros de gasolina percorre 22 quilômetros. Quantos quilômetros ele percorrerá com 8 litros? Letra B. 3 caminhões transportam 24 metros cúbicos de areia. Quantos caminhões iguais a esses serão necessários para transportar 432 metros cúbicos de areia? Letra C. Um veículo percorre uma certa distância de 80 km em 1 hora. Se aumentarmos sua velocidade para 100 km por hora, em quanto tempo ele percorrerá os mesmos 80 km dessa certa distância? Então, vamos retornar à letra A, que diz assim: um carro com 2 litros de gasolina percorre 22 km. Quantos quilômetros ele percorrerá com 8 litros? Vamos analisar essas grandezas. Litros de gasolina, litros de combustível, com a distância percorrida. E aí?
que vocês acham? Grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais? Temos, nesse caso, grandezas diretamente proporcionais, pois quanto mais combustível, maior será o espaço percorrido. Quanto maior for a quantidade de gasolina no tanque deste veículo, maior será a distância por ele percorrida. Maior será a quilometragem que este veículo poderá se deslocar. Agora, os cálculos. Como sugestão, fica aqui, para todos vocês anotarem as grandezas. Fica mais fácil entender, fica mais fácil trabalhar. Então, vamos anotar a grandeza litros e a grandeza quilometragem. Que o exercício diz que 2 litros, ele andou 22 quilômetros. 2 litros, 22 quilômetros. E ele pergunta, com 8 litros, andará quantos quilômetros? Não sabemos. X quilômetros. Alguns livros de matemática ainda estimulam o aluno a anotar setas. Aqui, por exemplo, uma seta para baixo, indicando que partiu de 2 e foi até 8. Então, está aumentando. Está aumentando a quantidade de litros. E como vimos, é uma grandeza diretamente proporcional, também a seta apontada para baixo, aqui junto à unidade de quilometragem, fazendo que entendamos quanto mais aumentar aqui a quantidade de litros, também aumentará a quantidade de quilômetros percorridos. E em grandezas diretamente proporcionais, resolvemos produto do meio é igual ao produto dos extremos. Como alguns gostam de falar, multiplicado cruzado. Ficará assim, 2 vezes x é igual a 8 vezes 22. Precisamos isolar a variável x. 2 está multiplicando e passa para o outro lado aqui, dividindo. Então ficará 8 vezes 22 dividido por 2. Que você tem algumas formas de fazer. Pode simplificar, por exemplo, 22 com 2. Vai ficar 22 dividido por 2, vai dar 11. Então vai ficar 8 vezes 11, que dá 88. Aqui eu optei por simplificar o 8 com 2. 2 dividido por 2 vai ficar no denominador 1 e no numerador vai ficar 4. 8 dividido por 2, 4. Então, 4 vezes 22, que é igual a 88. X é igual a 88. Neste caso aqui, o que é x? A unidade dele é quilômetros. O x representa aqui distância. Portanto, este veículo percorrerá 88 quilômetros, estando com 8 litros de combustível. Exercício da letra B. 3 caminhões transportam 24 metros cúbicos de areia. Quantos caminhões iguais a esse são necessários para transportar 432 metros cúbicos de areia? Então, vamos analisar aqui a quantidade de caminhão com a quantidade de areia. Nós vamos chegar à conclusão que são grandezas diretamente proporcionais, similar ao exemplo anterior. Aqui, a explicação é: quanto maior a quantidade de areia, maior será o número de caminhões necessários para o transporte. Então, tendo pouquinha areia para ser transportada, poucos caminhões serão necessários. Porém, tendo uma quantia grande de areia, uma quantia exagerada de areia, também precisaremos de uma quantidade exagerada de caminhões para realizar esse serviço. De forma similar, vamos anotar aqui caminhões e a referência metros cúbicos de areia. 3 caminhões transportam 24 metros cúbicos de areia, X caminhões transportam 432 metros cúbicos de areia. Da mesma forma, produto do meio igual ao produto dos extremos, ficando 24 vezes x é igual a 3 vezes 432. Precisamos, mais uma vez, isolar a variável x. 24 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. E aqui optei por simplificar o 3 do numerador com 24 do denominador. 3 dividido por 3, 1.
Então, no numerador vai ficar 432 vezes 1. 1 não precisa colocar, pois todo número vezes 1 é igual a ele mesmo. Portanto, aqui, 432. E 24 dividido por 3, já que numerador nós dividimos por 3, denominador também precisamos dividir pelo mesmo número. 24 dividido por 3, 8. Assim, concluímos a nossa conta que x é igual a 432 dividido por 8, x é igual a 54 caminhões. Portanto, serão necessários 54 caminhões para transportar essa quantidade aqui, ó, 432 metros cúbicos de areia. Para finalizar, exercício da letra C, um veículo percorre uma distância de 80 km em 1 hora. Se aumentarmos sua velocidade para 100 km por hora, em quanto tempo ele percorrerá os mesmos 80 km dessa certa distância? Então aqui, diferente dos casos anteriores que eram grandezas diretamente proporcionais, aqui nós temos grandezas inversamente proporcionais. A explicação é: quanto mais veloz o veículo se deslocar, menos tempo irá gastar para percorrer a mesma distância. E faz sentido, né, pessoal? Quanto mais rápido for esse veículo, o deslocamento dele, menor tempo ele irá gastar para percorrer a mesma distância. Então, aqui na resolução nós vamos aprender mais um outro assunto, iniciar um assunto que é transformação de unidades. Aqui o tempo está em hora. Nesse exercício optamos por transformar para minutos. Então, se ele andou 80 km em 1 hora, a velocidade dele estava de 80 km por hora ou 80 km em 60 minutos. Transformamos aqui a 1 hora em 60 minutos. A unidade de tempo. O exercício diz que se aumentar a velocidade dele para 100 km, então agora eu quero 80, passou para 100. E o tempo agora, o x ou y, ou a incógnita que você preferir, aqui nós chamamos de y, o tempo que nós vamos calcular, y. Observe que são grandezas inversamente proporcionais, pois, aumentando a velocidade, quanto mais rápido se deslocar, menos tempo ele irá gastar. Então, neste caso, os cálculos não são feitos como os anteriores. Produto do meio igual ao produto dos extremos, aquela multiplicação cruzada. Agora nós vamos multiplicar a primeira linha e igualar a multiplicação na segunda linha, não mais aquela multiplicação cruzada. Então ficará assim: 100 vezes y é igual a 80 vezes 60. O 100 está multiplicando, e precisa passar para o outro lado dividindo. Aqui apenas simplifiquei. Cancelei os dois zeros dos numeradores, no caso aqui 80 e 60, simplificando com os zeros do numerador. Fica os dois zeros do numerador com os dois zeros do denominador. Ficando y é igual a 8 vezes 6 dividido por 1. 1 não precisa colocar, todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Portanto, y é igual a 48. E 48 o quê? Olha a nossa unidade, minutos. Nós transformamos inicialmente nosso problema, que era 1 hora, transformamos para 60 minutos. Chegamos no resultado aqui, também em minutos. Concluímos que gastará 40 minutos para percorrer os mesmos 80 quilômetros. Ou seja, se o veículo estivesse andando 80 km em 1 hora, ou seja, acelerando a velocidade de 80 km em 60 minutos, se ele passar para 100 km, andando mais rápido, acelerando, ele gastará menos tempo, gastando assim 48 minutos. E assim finalizamos mais uma aula. Grande abraço, bons estudos e até a próxima.